Fala comigo, Groomers! Hoje a pergunta é sobre Instagram. Eu fiz uma afirmação esses dias. Algumas pessoas pediram para eu olhar alguns Instagrams e eu falei que 99% dos Instagrams que eu olho são muito parecidos com todos, né? Eu vou falar sobre isso, que o assunto é polêmico. Solta a vinheta que o Groomer responde. Esses dias eu recebi uma enxurrada de pessoas pedindo para eu olhar o Instagram, porque uma pessoa pediu, eu olhei, fiz uma crítica e tal. E acaba que muitas pessoas vieram perguntar, né, no inbox, o que seria, né, um Instagram realmente bacana. Primeiro, o problema, eu acredito que o problema parta do princípio que ainda não foi entendido por parte dos donos de banho-tosa ou dos profissionais tosadores que vendem, ou de profissionais que vendem serviço, veterinários e tudo mais, para o que de fato serve o Instagram, né? Você precisa olhar de uma visão um pouco mais ampla. Na comunidade Brabíssima a gente tem 3 aulas só de Instagram profissional, as aulas que a galera mais gosta, né? Mas eu vou resumir algumas coisas importantes aqui para você em poucos minutos, tá? Primeiro, toda vez que você acumula um punhado de pessoas que dão atenção para você, você tem uma potência absurda de realizar uma venda, por exemplo, né? Não só realizar uma venda, como de fato causar uma determinada influência na tomada de decisão que essas pessoas têm. Quando você une, por exemplo, algumas pessoas no seu Instagram, você tem uma capacidade muito grande de você vender serviços e produtos para essas pessoas, principalmente se elas estiverem dando atenção para vocês. Então, a primeira coisa, o Instagram é um lugar para ter audiência e a partir da audiência você poder ofertar produtos e serviços para elas. Só que o ato de acumular audiência não é tão fácil quanto parece, considerando que a internet é infinitamente o mercado mais competitivo que existe, porque hoje em dia uma criança, por exemplo, pega um celular, faz uma conta no Instagram e ela já está competindo contra você na atenção das pessoas. Então, existe um mundo de distrações na internet. Às vezes tem até perfil de cachorro que consegue competir com a gente e ganhar da gente, porque é muito difícil realmente chamar a atenção. Muita gente fala sobre a distribuição de conteúdo, que o algoritmo não entrega e tal. Isso é bobagem, porque... Como é que funciona isso? Funciona assim, se você tem, por exemplo, 100 seguidores, ok? Dentre esses 100... Não, você segue, vamos imaginar que você siga 1000 pessoas, por exemplo. Dentre essas 1000 pessoas que você segue, todas elas, pelo menos 80% postou alguma coisa no dia. Só que o período que você passa com o telefone na mão, ele não é o suficiente para que você consiga ver o que essas 1000 pessoas postou, ok? O que isso quer dizer? Quer dizer que o algoritmo ele vai precisar selecionar para ti aquilo que você vai ver dentro desse pequeno período que você logou e que você está online. Ou seja, não tem como todas as pessoas visualizarem o que a gente posta, até porque elas estão vendo outros conteúdos que elas normalmente escolheram ver, com a interação, o comentário, o compartilhamento ou pela busca, por exemplo, tá? Pelo interesse de busca. Então entenda que se você não fizer um Instagram muito interessante, é muito difícil que as pessoas vão receber o seu conteúdo, mesmo elas te seguindo. Então, já parte aí desse princípio, ok? Segundo, sabendo que existe tanta coisa interessante que chama atenção, como é que você vai chamar atenção com um conteúdo que é eu chamo daquele conteúdo meio merda, aquele conteúdo que não vai, sabe aqueles postzinhos que aquela agência te cobrou para fazer toda semana, com aquela fotinho do Free Pick ou do Pinterest, com aquele cachorro bonitinho, com aquele nome, aquelas frasezinhos de efeito do lado, aquilo ali, galera, aquilo ali, quem hoje, fala para mim, que dono de cachorro, bem-sucedido, empresário, mãe de família, pai de família, que gasta o dinheiro com seu cão, acorda de manhã e sente vontade de olhar o que tá no Instagram do pet. É isso que você... É isso que você precisa entender. Chamar a atenção das pessoas é algo muito difícil. Por quê? Porque tem muita coisa interessante hoje, né? Por exemplo, é muito difícil que as minhas empresas possuam a mesma atenção que esse perfil pessoal tem. Por quê? Porque nesse perfil pessoal
existe existe um humano, na verdade, né? Apesar disso ser uma empresa, existe um ser humano à frente, um ser humano que tem sentimentos, que fala, que esperneia, que às vezes fica irritado, fica nervoso, que faz o bem para outras pessoas. Isso não acontece, por exemplo, em perfis de empresa, porque é muito difícil você criar uma humanização quando você não é humano. É aí que entra a comunicação humanizada, né? Você vê grandes empresas como a própria Casas Bahia, quem se lembra, né? Daquele rapaz que fazia as propagandas da Casas Bahia, quer pagar quanto? Você vê que até hoje eles nunca mais conseguiram colocar uma pessoa tão impactante quanto aquela. Isso é um problema para essas grandes empresas, até porque é muito difícil você encontrar uma identidade, uma pessoa que possa falar, por exemplo, e representar a empresa, até porque essa pessoa ela pode não estar ali com você sempre. Quem se lembra lá do rapaz da C&A, né? Do Abuse e Use C&A, até hoje você não encontra pessoas tão marcantes como essa, né? O rapaz do Bombril lá, o carequinha do Bombril, né? Também é muito... Então veja só, as empresas sempre tentaram buscar uma identificação, uma humanização na comunicação, mas quando a gente fala de grandes empresas, isso é muito difícil, galera, isso é muito difícil, porque quem é que você vai colocar à frente de uma empresa tão grande? Agora, quando você tem um banho tosa pequeno, isso não é um problema. Você é à frente do seu banho tosa, você é a cara do seu banho tosa. E é por isso que é importante que você utilize disso como um meio estratégico. A sua empresa, ela não é interessante. Você é muito mais interessante que a sua empresa, ok? Então, a humanização da sua empresa não se trata de falar de vida pessoal, como eu disse lá. Vida pessoal não é legal, não é a vida pessoal, é a pessoa, entende? Tem uma diferença enorme em você mostrar a vida pessoal e você mostrar a pessoa. A pessoa, quando eu falo sobre mostrar a pessoa, tudo que você posta hoje na internet é uma oportunidade para que o público, de alguma forma, conheça mais sobre você, principalmente sobre os seus valores, aquilo que você tem de mais especial. Isso envolve a empresa. Então, ao invés de você postar que prato você está comendo, se você é canceriana ou se você é escorpiana, entender, por exemplo, como é que você chegou nesse mundo do banho tosa, por que você prefere tosas esse tipo de tosa e não aquelas, ou por que você gosta desse tipo de procedimento e não daquele, isso gera valor para a sua empresa e desperta um interesse muito maior do que, por exemplo, se você é casado ou solteiro, se você é corintiano ou é são paulino, se você é canceriana ou taurina. Então, tudo isso, galera, eu preciso trazer vocês para a percepção de quem assiste, entende? Existem dois tipos de público hoje na internet, né? Aqueles que usam a internet para gastar o seu tempo, para se entreter, e existe aqueles que usam a internet como meio de negócio, de trazer público realmente para sua empresa. Essas pessoas que utilizam a internet como um meio de trazer clientes e fazer vendas, elas utilizam de estratégias muito claras, né, com relação ao seu trabalho. É aumentar a percepção de valor sobre aquilo que você faz, né? Hoje, quando, por exemplo, eu estou aqui gravando um vídeo desse para vocês, muitos de vocês pensam diversas coisas sobre mim, coisas boas na maioria das vezes. Poxa, esse cara é isso, esse cara é aquilo, ele fala isso, ele fala aquilo. E essa percepção de valor que eu vou criando dentro de vocês, não dá, por exemplo, para eu criar isso num panfleto, não dá para eu criar isso, por exemplo, numa promoção de um preço, né? Promocionar alguma coisa mais barato para vocês. Então, é para isso que a internet serve. Ela serve para falar tudo aquilo que você não consegue falar num panfleto. De forma, é claro, né? De forma que chame a atenção das pessoas. Não adianta eu trazer aqui assuntos extremamente chatos, que ninguém se interessa, só porque eles são ricos em conteúdo ou porque são assuntos que utilizam do nosso intelecto, se isso não é algo que o público quer ver. Então você precisa entender quem é as pessoas que te assistem, quem é a sua audiência e que tipo de conteúdo elas querem ver. E esse conteúdo, se você puder trazer informação que desperte valor aos olhos das pessoas para o seu trabalho, você está criando um Instagram extremamente rico e extremamente propício a trazer novos clientes para vocês. Então entenda que, por exemplo, as coisas que são feitas aqui nesse perfil são coisas que de alguma forma faz com que vocês se sintam bem informados, né? Reflexivos. Vocês fazem diversas vezes, eu vejo vocês reflexivos sobre coisas que eu cito aqui. Vocês tiram dúvidas, ficam com uma clareza muito maior sobre o assunto, se sentem empolgados em se tornar meus alunos, mesmo eu não abrindo inscrições poucas vezes por ano para a minha turma. Então, perceba que esse de fato uma máquina
de atrair públicos, né? E o seu Instagram da sua loja, ele deve ter essa mesma intenção. Se tornar uma máquina de trazer pessoas para consumir os seus serviços, os seus produtos. Então, todas as vezes que você vai fazer um post, né? Eu vejo, por exemplo, esses dias uma moça pediu para eu olhar o Instagram dela, eu entrei primeiro. Eu entrei no Instagram, eu entro sempre como cliente, não como tosador. Então, eu entrei como cliente, eu olhei, eu não sabia de que cidade era, eu não sabia, por exemplo, se era homem ou se era mulher que fazia o trabalho. Eu não sabia nada sobre a vida dela, o quanto ela ama aquele trabalho, se ela realmente é habilidosa com a tesoura, se ela é habilidosa ali em qualquer ato da tosa. Você não via nada. Você via fotos de penteadinhos coloridos, super bonitos, e nem legenda não tinha, assim, só o nome do cachorro e acabou. Então, você veja que você acabou de perder a oportunidade de conquistar um novo cliente. Toda vez que ele entra no seu perfil e ele não descobre nada sobre você. E não adianta fazer destaque, nada, porque já é comprovado que os destaques de nada funcionam. Até porque você tem informações diretas do próprio Facebook, né? Você tem poucos segundos para que você chame a atenção. Por exemplo, essa thumbnail que vocês veem, que é essa foto de capa do vídeo, é uma oportunidade que a gente tem de chamar a atenção ali naquele primeiro segundo para que você clique. Os primeiros, normalmente dos stories, são de 4 a 6 segundos, né, para você reter a atenção da pessoa. O texto a mesma coisa, o primeiro parágrafo é aquele que vai reter a atenção da pessoa. Então você percebe que as pessoas estão criando o costume de rolar para cima o feed, de passar os stories. Você precisa entender que não é simplesmente postando uma foto do Bob, né, com aquela tosa mais ou menos lá, que as pessoas vão sentir vontade de parar, e principalmente se elas pararem e olharem, o que aquilo de valor vai gerar aos olhos dela, né, do seu trabalho, e você vai perceber que nenhum. Então é por isso que eu digo que elas são muito iguais, né? Esses dias entrou uma veterinária aqui no meu perfil. Eu juro pra você, galera, tinha 2, 3, 4 vídeos dela bem falado, batendo um papo com o público, e ela já tem uma quantidade de pessoas, já tem uma audiência maior do que a absoluta 99% dos veterinários que eu conheci, só pelo fato dela conseguir se expressar e bater um papo, né? E para finalizar, porque isso aqui tem conteúdo aí de 3 aulas, na verdade está indo para a 4ª agora, só para que você entenda que tudo que eu faço, por exemplo, dentro das minhas redes sociais, ela tem uma determinada intenção, tá? A intenção, às vezes, de educar, às vezes de chamar atenção, às vezes de realmente puxar a orelha, às vezes é de mostrar um pouco quem eu sou, o que eu penso, como eu penso, e tudo isso é muito bem pensado, tá? E deve ser assim para você também. Você deve se preocupar com o que você posta no sentido de que sensação isso vai gerar para as pessoas. Às vezes, por exemplo, você vê, às vezes eu fazendo um post em que eu sou mais incisivo, por exemplo, na resposta, mas você não entende qual é a intenção daquilo. Às vezes a intenção é afastar mesmo esse tipo de pergunta, afastar um determinado tipo de pessoa daqui, né? Porque se você tem essa oportunidade de realizar um filtro, uma peneira, onde fique apenas a nata, as pessoas que realmente gostam do seu conteúdo e que vão aplicar e que vão conseguir resultado disso, nada mais justo do que a gente praticar esse ato de peneirar, né? E apesar do nosso conteúdo ele já ser uma peneira natural, as pessoas só ficam aquelas que se interessam, ainda assim tem aquelas que ficam, não se interessam, mas ainda ficam para tentar, de alguma forma, encontrar um motivo para te odiar, né? Mas se a gente puder afastar essas pessoas, a gente afasta. E na vida real é assim também, né? Quando a gente pega aqueles clientes, por exemplo, natalinos, e se a gente pode cobrar mais caro para que ele entenda que se eu não quero aquele tipo de cliente ali, se você cobra mais caro, por exemplo, automaticamente você convida ele a entender que ali não é o melhor lugar para ele, que ele tem que procurar outro lugar. Então, isso são maneiras naturais de você selecionar aqueles que são ou não são os seus clientes. E nas redes sociais vocês precisam pensar sempre tudo que postam, como postam, para quem vocês postam, porque você pode estar perdendo uma grande chance de gerar um valor incrível sobre o seu trabalho, sobre sua pessoa e principalmente despertar o desejo em consumir aquilo que você faz. Falei demais. Nossa, tô precisando até de uma água. Ai, falei demais. Chega. É isso. Beijo no coração de vocês. Dia 6 vão ter uma aula gratuita, Tosadores no Topo. Vamos falar sobre isso, sobre comunicação e tudo mais. Oportunidade ímpar, hein?
Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.